transferido para um navio e em seguida colocado dentro dessa aeronave que pertence ao Departamento de Justiça. A confirmação foi dada não só pelo translado, inclusive também pela matrícula que aparece em uma das pontas dessa aeronave. É a mesma que partiu da base militar de Guantánamo e seguiu até a região de Nova York, onde ele deve ser julgado pela Corte de Manhattan. Na próxima semana, a expectativa é que esse julgamento já comece na segunda-feira, diante do que foi dito pelo presidente Donald Trump. Nós estamos acompanhando ao vivo toda essa movimentação que agora mais intensa ali no acesso a essa aeronave, pela porta central dessa aeronave, e nós vamos acompanhar dentro de instantes a saída de Nicolás Maduro. É um momento delicado, porque segundo algumas comunidades, historicamente, é a primeira intervenção norte-americana, intervenção militar, dentro de um país na América Latina. Mas vale lembrar, e claro, a gente vai acompanhar durante esse julgamento as provas que forem apresentadas pelo governo norte-americano com relação à acusação de narcoterrorismo, o tráfico internacional de drogas e que, segundo Donald Trump, por meio do mar de embarcações, seria responsável ali por cerca de 90% ou mais das drogas que entram nos Estados Unidos, Altair Moraes. Exatamente isso, Denis. Lembrando o seguinte, nós estamos falando da Venezuela, de um país que é forte, mas muito forte no petróleo. Ou seja, existem vários interesses também, né? A gente tem que entender isso. A Venezuela, ela é uma petróleo para os Estados Unidos e quando o Trump diz que vai tentar negociar e colocar empresas dos Estados Unidos, né, para negociar o petróleo na Venezuela, junto com empresas venezuelanas, nós temos que entender que existe realmente um interesse muito grande também dos Estados Unidos e de outros países, porque a Venezuela realmente é muito forte na parte do petróleo e tem que haver sim esse acordo e esse desenrolar todo, porque nós estamos falando, eu disse, não só da parte do tráfico em si, mas da parte comercial que a Venezuela tem, o peso que a Venezuela tem e que tem que ser muito bem tratado isso para que outros países também não venham ser prejudicados, inclusive os Estados Unidos. Chega a se falar que politicamente internacional, a gente já vê uma movimentação maior ali na porta da aeronave. Dentro de instantes nós teremos possivelmente a imagem de Nicolás Maduro e Cília Flores, a mulher de Nicolás Maduro, descendo da aeronave que fez o translado dos dois desde a Venezuela, claro. Ele passou uma parte de navio e outra de avião, saindo ali da região de Cuba, Guantánamo, base militar de Guantánamo, até Nova York, onde deve ser julgado na próxima semana. Lembrando também que a Venezuela, complementando o que o Altair Moraes falou, teria hoje a capacidade aí petrolífera, que é medida em barris, né, que é analisada pelo quantitativo de barris, seria responsável aí por algo em torno de 303 bilhões de barris. É muita coisa, né, Dionísio? Muito maior que, inclusive, os países árabes, que hoje detêm o controle. Quando tem aquela alteração, para você entender aqui no Brasil, para ficar mais fácil essa questão do poder que o barril de petróleo tem no mundo, quando eles fazem uma alteração no preço lá, que sempre é para cima, a gente aqui sofre com o aumento do preço do combustível também. Então, existe uma frente aí, a Venezuela, em termos de políticas internacionais, seria um forte opositor a esse controle do petróleo, desse aumento ou diminuição do valor do barril do petróleo em todo o mundo. E a gente acompanha exatamente essa movimentação na porta da aeronave. Estou achando estranho, Altair Moraes, a demora para a saída de Nicolás Maduro, dos presos. Nesse momento, não posso dizer, não é nem preso político, tá, gente? Porque o julgamento é com relação à acusação de tráfico de drogas. Não é político. Não é um julgamento político, é um julgamento pelo narcotráfico, entendeu? É pelo narcoterrorismo, né? Mais forte ainda. Ou seja, o julgamento aí não está sendo político. Tem pessoas politizando, dizendo não, porque tem a soberania de um país, não pode ser entrado, tal, não pode se invadir. Eu concordo também com isso, a soberania do país tem que ser preservada, mas nós não estamos falando do país. Aí não é um problema político, é um problema de narcoterrorismo. E é isso que está acontecendo. Desculpa interromper, a gente já vê outras equipes do FBI se aproximando aí da aeronave, do avião. A gente deve estar acompanhando os últimos instantes para a saída de Nicolás Maduro e Cília Flores dessa aeronave. Possivelmente eles estão recebendo ali as vestimentas que identificam o preso
de alta segurança nos Estados Unidos. Possivelmente devem receber agora algemas de mãos e a dos pés, que eles já deveriam estar desde que saíram da base aérea de Guantánamo. É a informação que a gente recebe agora das nossas equipes que estão nos Estados Unidos e que acompanham de perto esse momento da chegada de Nicolás Maduro em solo norte-americano. Movimentação maior, você já acompanha aí, movimentação muito maior na porta dessa aeronave. A gente não sabe se ele vai ser retirado com alguma proteção, algum escudo de defesa. A gente já percebe algumas pessoas, a impressão que eu tenho é que tem alguém de capacete ali, parece uma balaclava dentro da aeronave. A gente não sabe se seria alguns dos soldados que farão parte dessa escolta ou se já seria Nicolás Maduro recebendo alguma proteção de segurança para esse translado, pelo menos nessa parte exposta. Até porque pode acontecer algum risco de atentado, né, Dionísio? Nós estamos falando de um homem que foi retirado ali do seu país e pode acontecer um atentado. É claro que os Estados Unidos não vai, o pessoal da polícia ali, da segurança pública, eles não vão de forma alguma deixar escapar isso. Então, claro, pode ser um atentado, pode ser que eles tenham colocado algum tipo de roupa especial, tanto no Nicolás Maduro quanto na sua esposa, para evitar algum tipo de atentado, né, Dionísio? Exatamente isso, e a gente acompanha, a senhora deve estar se perguntando em casa, Dionísio, por que a prisão desse homem é capaz de fazer uma repercussão televisiva, internacional, jornalística tão grande? Porque tudo o que acontecer a partir de agora na Venezuela pode definir a estratégia política internacional para os próximos dias, para as próximas semanas. Isso aí pode mexer na economia do mundo, na economia global, porque a gente fala de petróleo. Tudo que mexe com petróleo mexe na economia global, ou seja, todo mundo está interessado nisso. Os Estados Unidos está interessado nisso, o Brasil está interessado nisso, alguns países não, a maioria dos países estão interessados nisso, porque você bem colocou, é um grande exportador de petróleo. Né? Ou seja, nem os árabes têm o que a Venezuela tem. Ou seja, é algo realmente muito, muito, muito importante, economicamente falando também. E a gente já vê a posição, o reposicionamento das equipes do FBI em frente à aeronave, já começam a formar um triângulo de segurança ali no acesso a esse avião. Volto a dizer, possivelmente a gente vai acompanhar agora, já tem a comunicação aí, equipes recebendo, possivelmente celulares acesos, possivelmente orientação de como vai ser feito esse traslado. A gente já acompanha a movimentação das pessoas dentro da aeronave. Impressão que eu tenho que estou vendo alguém algemado dentro da aeronave. Vocês percebem ali dentro, existe uma segunda porta, lá dentro da aeronave parece alguém já algemado. A impressão que eu tenho é que estaria colocando agora uma vestimenta. A gente já acompanha ali dentro toda a parte da frente dessa aeronave cercada aí pelas equipes do FBI que acompanham de perto esse translado e vão ser responsáveis pela segurança do ditador venezuelano preso nessa madrugada, segundo o horário de Brasília, Altair Moraes. E ao redor da aeronave, né, em todo o espaço ali, um espaço de alguns quilômetros até, tem vários policiais, pessoal do Exército, armado até os dentes, quer dizer, prestando muita atenção para não acontecer alguma fuga, para não acontecer algum ataque, ou seja, eles não vão descer daí, Dionísio, de qualquer jeito. É tudo muito bem estruturado, muito bem elaborado, né? A força de segurança aí, eles não vão arriscar perder tudo o que eles fizeram. Ou seja, por isso está demorando tanto, porque eles só vão sair na boa, vão sair com a estratégia muito bem definida para onde vai levar o Nicolás Maduro e a sua esposa, mas também para evitar qualquer tipo de ataque a eles. Altair Moraes, a gente vê movimentação intensa agora na aeronave. A gente já começa a perceber os agentes do FBI descendo dessa aeronave. Já desceu um grupo, tá, gente? Conseguiu passar aí umas 4 ou 5 pessoas. A gente não sabe exatamente o que acontece a partir de agora. Claro, tudo depende do aval, do ok dado. Sinal verde, que é como os norte-americanos costumam dizer, sinal verde para transferência desse que é um dos presos mais procurados pelos Estados Unidos nos últimos anos. Existiam ações contra ele desde há 15 anos, desde o governo Barack Obama, passando por Joe Biden e agora Donald Trump. Teve o primeiro mandato de Donald Trump, que já existia essa investigação contra Nicolás Maduro. Logo depois, Joe Biden e novamente Donald Trump, que decidiu acirrar esse combate, abrir um canal de negociação para que Nicolás Maduro deixasse o governo venezuelano, mas ele, diante das negativas, houve aí o acirramento desse combate. Você acompanha agora mais movimentação, a gente não sabe, parece uma pessoa com capuz, gente.
que estranha essa imagem. A gente vê uma pessoa descendo agora, começou ali, parou na escada. A gente não sabe o que acontece. Equipes de soldados embaixo, tá, gente? Soldados fortemente armados, nesse momento, já se aproximam também da área externa do aeroporto. Informação que eu acabei de receber. Gente, a nossa equipe que está em solo norte-americano já acompanha a movimentação de um comboio na área externa do aeroporto da base aérea de Stewart, que é o local onde está a aeronave que transportou Nicolás Maduro da região de Cuba até o solo norte-americano e que vai fazer o translado dele até o local onde ele fica aí resguardado pelo FBI, que seria o equivalente à nossa Polícia Federal norte-americana. Seria o equivalente à Polícia Federal brasileira, sendo o FBI. É exatamente isso. Você conseguiu entender em casa, né, gente? Conseguiu entender. O FBI seria a Polícia Federal Brasileira. Ponto. É isso aí. Agora a gente está esperando alguns instantes, né? De repente, alguns instantes, ele vai estar descendo aí junto com a esposa. E claro, com todo um aparato muito bem feito, muito bem seguro. Eu acho que é uma mulher ali, Dionísio, que passou ali. Parece que é um capuz, mas é uma mulher, cabelo grande, né? Com a boina, pelo que eu vi agora ali. Na imagem que você acompanha com exclusividade aqui na nossa Record, trazendo detalhes, inclusive com informações de solo. Nós temos equipes do lado de fora acompanhando a movimentação dentro do aeroporto, dentro da base militar onde desceu essa aeronave. Um outro detalhe, tá, gente? Por que a gente fala de que... Por que nós falamos aqui de que a geopolítica mundial pode sofrer reveses com relação a essa prisão? Porque a Venezuela também é responsável por exportar petróleo para outros países e economicamente rivais dos Estados Unidos, como a China. Exatamente. E nós vimos os entraves na época da taxação feita por Donald Trump, do embate muito forte entre China e Estados Unidos com relação a políticas tarifárias. E isso pode também sofrer algum revés nas próximas horas, nos próximos dias, porque esse controle, inclusive dentro do pronunciamento feito pelo Donald Trump, logo cedo ele disse que a China não sofreria nenhum revés com relação à compra de petróleo vindo da Venezuela. Mas claro, isso pode sofrer alterações ao longo dos dias, do acirramento ainda mais da política internacional com relação a tarifas e essa briga econômica que existe entre Estados Unidos e China, uma briga que agora está se tornando histórica, porque já são mais de 2 anos de negociação, desde que o Trump assumiu também o acirramento dessa negociação, e claro, a gente vai acompanhar tudo isso. O que muda, pode mudar o cenário internacional também. Johnny, você está levantando possibilidades, mas é o que a comunidade internacional está falando nesse momento. A partir do momento que o líder de um país, é simples falar isso, Dionísio, não tem muito bicho em sete cabeças, a pessoa entender o seguinte: a partir do momento que o líder de um país, né, a gente sabe que é um ditador, mas era um presidente, que foi tirado desse país, foi preso, foi levado para outro país junto com a esposa, você acha que não vai ter nenhuma repercussão financeira, econômica e principalmente na base do petróleo? É claro que vai haver, é lógico que vai haver, é óbvio que vai haver. Por isso que o presidente Trump disse que queria organizar a Venezuela, queria governar a Venezuela, porque ele sabe do valor que a Venezuela tem. Agora sim, Altair Moraes, as luzes da escadaria, desculpa te interromper, meu amigo, as luzes das escadas colocadas, posicionadas aí na aeronave foram acesas. Eu creio que esse seja um sinal para a saída de Nicolás Maduro, ou a preparação e a aproximação das viaturas que devem fazer aí o translado, o transporte do ditador venezuelano. Vou colocar agora como ex-ditador, porque ele agora está preso, não está mais em solo venezuelano. E claro, isso pode gerar também um revés dentro da própria política venezuelana. A gente não sabe, houve agora há pouco o chamamento feito pela vice-presidente com relação agora à chegada de mais um policial do FBI. Houve o chamamento da vice-presidente venezuelana para que a população entrasse nessa luta para combater o que eles chamaram de... Olha lá. A gente vê movimentação agora, já o reposicionamento desses policiais, a chegada de mais um. Eu estava falando para vocês, outras equipes chegando na aeronave. Tem mais de 4. A gente não sabe agora se seriam parte da escolta. Equipes da DEA. Da DEA. Tentar levantar aqui o que é DEA, que eu particularmente... É a equipe de narcóticos dos Estados Unidos.
Drug Enforcement Administration, Administração de Repressão às Drogas norte-americanas. Equipes da DEA acabaram de chegar também na aeronave para justamente fazer esse processo de escolta. Por que que a DEA, o Departamento de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, está nessa aeronave? Que é justamente essa acusação que serviu de base para toda a ação militar que durante a madrugada terminou com a prisão de Nicolás Maduro. Ele está sendo acusado de narcoterrorismo, terrorismo vinculado ao tráfico internacional de drogas e também ao porte ilegal de armas, que faz parte do narcoterrorismo. É exatamente a DEA que foi lá na época do Pablo Escobar, acho que você lembra muito bem. Sim. Né? Foi a DEA que foi lá e começou a combater esse narcoterrorismo também, que tinha um narcotráfico muito grande na Colômbia, né? E a DEA era responsável por isso. E foi justamente a DEA que prendeu depois aquele camarada Pablo Escobar, né, muito conhecido aí, todos devem saber, e ali a DEA foi realmente ali, deu a cana nele junto com o pessoal da Colômbia. Ou seja, a DEA está aí justamente por isso, porque é um narcotraficante, se envolve com droga, e a DEA tem que estar no meio. Já são mais de 20 minutos de preparação para a saída de Nicolás Maduro dessa aeronave. O avião que pousou em solo norte-americano pouco antes das 18h50 em horário de Brasília. O dia ainda estava claro quando a gente acompanhou a chegada da aeronave, o momento em que ela aterriza nesse aeroporto, faz parte, é uma base aérea das forças americanas. A gente vê, né, Dilson, que há muita conversa entre eles lá. Não sei se você está prestando atenção ali, ó, tá vendo? Eu acho que é um alinhamento. É, alinhamento, trocando ideia. Vamos, e aí, como é que vai ser feito? Né? Vamos esperar alguma ordem, vamos sair pela esquerda, pela direita, o que é que a gente vai fazer? Ou seja, eles estão trocando ideias ali, dá pra gente observar claramente esses policiais, o pessoal da DEA chegando, o pessoal do FBI também ali, trocando ideia, conversando para o que vai acontecer, porque isso é muito importante, que essa estratégia seja muito bem montada a saída do Nicolás Maduro. Lembrando que a vice-presidente venezuelana, a Delcy Rodrigues, chegou a apontar a ação norte-americana como um processo de sequestro e violação das leis internacionais que terminaram com a prisão de Nicolás Maduro. E esse trabalho que agora chega a um dos pontos decisivos. Ele, que, se eu não me engano, no final de semana chegou a abrir a possibilidade de um outro canal de comunicação com Donald Trump para tentar negociar, quando ele percebeu que todas as ações que começaram, se eu não me engano, em setembro, exatamente quando os primeiros barcos, as primeiras embarcações terminaram sendo atingidas ali, interceptadas, segundo Donald Trump, que chegou a afirmar na época que não seriam embarcações civis, seriam embarcações vinculadas ao tráfico internacional de drogas, lá, né? Que levaria drogas da Venezuela, passando por Cuba e chegando até os Estados Unidos, e que seria o caminho, a rota com maior incidência da chegada de drogas em território norte-americano. Então, desde setembro existe aí esse esforço norte-americano para tentar intensificar o trabalho de combate às drogas, que seriam, segundo Donald Trump, oriundas da Venezuela, ou que teriam como caminho de saída a Venezuela, e apontava ali, segundo as próprias acusações norte-americanas, do comando por parte de Nicolás Maduro de cartéis, ou do cartel Los Soles, como um dos principais que trariam todos esses prejuízos morais, de saúde e financeiros aos Estados Unidos. E diga-se passagem, não pode ser achismo, né, Dionísio? Já faz muito tempo que está sendo levantado. Ou seja, é um trabalho de investigação que já faz anos que está sendo feito. Não é uma coisa do dia para a noite. Porque de repente alguém que pensa assim, mas foi uma atitude precipitada, foi uma ação rápida, inesperada. Não. Isso já tem sido feito, um trabalho de investigação há muito tempo, contra as drogas, né, saindo da Venezuela, entrando nos Estados Unidos e para outros países também. Ou seja, foi um trabalho de investigação de muitos anos que agora culminou na prisão, ou seja, na captura, né, de Nicolás Maduro. Uma ação que foi acompanhada de perto pelo presidente Donald Trump, ele que assistiu direto da residência que ele tornou oficial, a residência de Mar-a-Lago, ali na Flórida. Ele teria acompanhado de perto toda a movimentação através de câmeras corporais
que estariam como os soldados que participaram dessa ação e que cercaram e que, segundo Donald Trump, para os Estados Unidos não trouxe prejuízo nenhum e que não causou mortes. Deixou alguns feridos e eu estou preocupado com essa demora, gente, porque a gente não sabe se existe algum problema de saúde dentro da aeronave. A gente não sabe qual o estado de saúde de Nicolás Maduro nesse momento. A gente não sabe por que essa demora, já por se tratar de um preso que está há mais de 18 horas, 23, são 20 horas, quase 20 horas aí, 18 horas, 19, 20, 21, 22, 23, 15 horas em poder das forças americanas. Foi apanhado lá, né? A gente costuma ver, eu sempre digo isso, em filme americano, na hora que a pessoa é presa, leem os direitos e deveres do preso, que fica sob a responsabilidade do Estado norte-americano. Mas eu não sei se isso está acontecendo. E a demora pode apontar também algum problema de saúde por parte dos presos, a gente não sabe. Porque equipes médicas, movimentação mais uma vez agora, na porta da aeronave, a gente já começa a perceber um pouco mais de movimentação desses presos. Tem um representante do Departamento de Repressão às Drogas norte-americanos ali, já começam a se posicionar de forma diferenciada ali na porta da aeronave, no acesso a essa aeronave. Você acompanha... Eu estou preocupado, gente, porque nossas equipes lá nos Estados Unidos disseram que viram movimentação de viaturas próximas a essa base aérea. Ao entorno, né? Ao entorno da base aérea. E a gente não sabe se essas viaturas já tiveram acesso, e pode ser também isso. Eles estarem aguardando a aproximação dessas viaturas para a retirada do preso. E agora você vê ali alguém repassando alguma orientação com relação à descida da aeronave, como se estivesse orientando o destino pelo qual, o trajeto pelo qual os presos e os policiais que são responsáveis por essa segurança tenham que fazer no momento de descida de Nicolás Maduro, que acabou de chegar. Mais de 20 minutos, 30, 40 minutos, já está com a aeronave em segurança, né, Dionísio? A gente vai entender o seguinte: caso ele saia daí, porque ele vai ter que sair daí e vai pegar algum transporte, e é claro que eles vão ver o seguinte: eles vão ver as ruas que eles vão passar, as avenidas, ou seja, deve estar sendo feito aí, Dionísio, um bloqueio muito grande para que não haja nenhuma interceptação, para que não haja nenhuma reação, para que eles não sejam atacados. Ou seja, esse tempo que eles estão demorando aí, nós entendemos que é para realmente ver todo o trajeto que vai ser feito e bloquear as ruas, as avenidas, para que não haja nenhum ataque surpresa. É isso que eles estão fazendo, com certeza, nesse momento. Para quê? Para que venha a ser levado ele em um transporte muito seguro. Só uma orientação para você, gente. Essa ação militar que terminou com a prisão de Nicolás Maduro contou com 150 aeronaves que saíram de pelo menos 20 bases diferentes, tanto em terra quanto no mar, e que cercaram toda a região da Venezuela, a região de Caracas, para conseguir fazer ali a prisão de Nicolás Maduro, que ao perceber a aproximação, só para vocês terem ideia, gente, agora sim, movimentação na aeronave, a gente já começa a ver uma movimentação maior. Dentro de instantes podemos ver a saída de Nicolás Maduro de dentro dessa aeronave. Os policiais já começam a se cumprimentar nesse momento, como se fosse o fim desse trabalho, e a gente acompanha toda a movimentação. Alguém está descendo. Não sei se é o que eles capturaram lá, né? Pegaram, deve ser algumas provas, né, Dionísio? Tá aqui, ó, tá vendo? Todo o aparato foi trazido por esses policiais, desde a base. Deve ter tido alguma apreensão, né, Dionísio, lá, e pega computador, alguma coisa ali que se torna como prova, né? Porque eles não aprenderam só ele, mas trouxeram algumas provas. Então, dentro de instantes, a gente acompanha a saída aí, você já vê um fluxo maior de policiais do FBI deixando a aeronave, com mochilas, sacolas. Agora o reposicionamento dos policiais que estão, orientação agora de policiais deixando a aeronave, colocando a mão na cabeça de alguém ali. Nicolás Maduro descendo agora, possivelmente ele está com um gorro na cabeça. Você acompanha aí o deslocamento desse homem. As roupas parecem as mesmas, tá, gente? Orientação agora dada pelos policiais. O próprio pessoal tirando foto, Dionísio, registrando o momento ali, né? Ahora sí lo tienen los gringos. Filmando também, né? O pessoal da DEA, do FBI.
É ele, Nicolás Maduro, ele tá algemado, a impressão que dá é que ele está algemado, com dificuldade de descer, tá com algemas nos pés e nas mãos, tá com o mesmo casaco, o mesmo moletom que ele utilizou, que foi registrada pela foto divulgada pela rede social de Donald Trump, a primeira foto dele preso dentro do navio. Você vê agora a saída de Nicolás Maduro descendo ali e sendo levado por equipes do FBI nesse momento. Você vê... Ya tienes la visa, desgraciado! Do ex-ditador venezuelano que fica agora à disposição do Departamento de Justiça norte-americano. Olha a quantidade de policiais na escada, no acesso à escada dessa aeronave. A imagem está um pouco escura, gente, mas tenta ver comigo os pontos brancos. São os detalhes aí nos casacos. Os policiais lá embaixo, ó, muitos policiais, tanto policiais da DEA, do Departamento de Repressão às Drogas, quanto do FBI. Mais uma foto oficial agora da prisão de Nicolás Maduro. Ele está sendo levado e, claro, também equipes do Exército norte-americano nesse momento. Impressionante a quantidade de policiais nesse momento para fazer o translado de Nicolás Maduro. Eu não consigo ver ainda a Cília Flores. Ele vem na frente, possivelmente ela deve não ser tem transportada luz, em não. em um outro veículo, a gente ainda não sabe. Tá muito ele escuro sendo aí. levado pelas equipes do FBI, da DEA, Mas e esse daí, esse Nicolás Maduro, esse. Onde ele vai ser esse colocado aqui, ó. dentro de uma aeronave. Lá na frente, um policial da DEA acompanhando e filmando, registrando aí com imagens de um celular, o momento em que Nicolás Maduro chega a Nova York. Ele possivelmente... Esse aqui tá gravando ele. Esse aqui tá gravando. Moraes. A imagem tá um pouco mais escura, porque lá é noite, talvez isso seja uma estratégia para garantir a segurança dele. Ele aparenta estar com capuz, encapuzado. Nesse momento, mas estaria sendo levado aí pelas forças de segurança. Muitos policiais. E possivelmente toda a estratégia que nossas equipes em Nova York acompanham fazem referência ao comboio que fará a escolta de Nicolás Maduro até o centro de detenção, onde ele deve ficar aqui, esse é ele de Maduro, o julgamento. Maduro! Aqui ele tá gravando. Sim, está com esse capuz levantado. Sim. A gente chegou inclusive a ver os Não, tô indo lá, agora no hangar, onde ele deve aguardar. Muitos veículos já estariam nesse local, inclusive veículos do Departamento Antidrogas, de Repressão às Drogas, e também da Polícia Federal Norte-Americana, que é o FBI, que vai fazer aí o translado desse homem. Possivelmente a Cília Flores também foi retirada, ou vai ser retirada agora? A gente vê uma outra movimentação dentro da aeronave. Pode existir aí um trabalho para garantir que eles sejam transportados em veículos diferentes, como uma estratégia de segurança da polícia norte-americana para evitar uma possível retaliação desses venezuelanos que podem, ou até de apoiadores do governo ditatorial de Nicolás Maduro, e possam tentar, de alguma forma, ou atrapalhar ou atentar contra a segurança dele e das equipes. Evitar o atentado, né, Dionísio? Eles estão fazendo um trabalho, como a gente falou, muito bem feito, ou seja, um trabalho separado ali, com certeza tirando a esposa e ele, levando ele primeiro, depois a mulher dele, a esposa dele, e colocando esse aparato todo para que não venha sofrer algum ataque, alguma surpresa. Ou seja, é importante que eles estão fazendo isso, o pessoal do FBI, também da DEA, fazendo toda essa cobertura e levando ele agora para o hangar. Acredito, Dionísio, que ele vai começar a sair agora, né? Pois é, todo o esquema de segurança ele deve ser colocado dentro de uma viatura e nós vamos ver esse comboio em deslocamento até a unidade penitenciária, possivelmente o Centro de Detenção Metropolitano de Nova York, que é o local onde ele deve ficar aguardando o julgamento que deve começar na próxima segunda-feira. As primeiras informações divulgadas pela própria imprensa norte-americana é de que ele vai ser julgado pela Corte de Manhattan. Ou seja, não seria o Tribunal de Haia. Ele não seria julgado por crimes internacionais. Seria crime internacional de tráfico de drogas que influi diretamente no governo americano. Mas não pelo que diz a lei internacional, que levaria possivelmente ele ao Tribunal de Haia nesse momento. Deixa eu tentar acompanhar agora. Você vai acompanhar a saída de Nicolás Maduro novamente. Aí mais um detalhe, você vê um momento em que ele vai descendo aí a escada e a gente percebe até quando ele sai ali na porta do avião. Olha. Bigode, Que tal? até na saída.
e garantiram que ele descesse Uma de jaqueta, forma uniforme segura, gris que ele olhando tinha. os degraus para evitar inclusive um incidente. Ele agora, a segurança dele e a O saúde conjunto dele é cinza que ele responsabilidade do tinha governo norte-americano. posto quando Ele levaram. começa a descer, e quando ele tá ali na Agora ponta tem da um escada, visto eu acho que americano. no momento que tira uma foto, ele é encapuzado novamente para que ele seja levado para um local Ele se apoiando. desconhecido dele. A mão ali apoiando. Até por conta das algemas nos pés. Isso, a dificuldade de conseguir descer por conta das algemas nos pés e nas mãos, e a descida dele, algo muito parecido com o que você vê aí olha na aqui, ó. imagem do lado esquerdo. Tava A assim, diferença, gente, que eu ele percebo aqui, ó. é que ele tá com uma calça diferente. Ele aqui, O moletom parece ele o aqui. mesmo. Aí agora, O mesmo moletom ele cinza. fica numa posição em que colocam novamente o capuz nele. A impressão que eu tenho, isso acontece nesse momento, e a partir daí ele é levado até a área interna. Tem um helicóptero se aproximando de lá, ele vai ser levado de helicóptero, será? A gente percebe um helicóptero se aproximando da base aérea. Eu tenho uma outra imagem, daqui a pouco eu trago para vocês, de uma outra aeronave aí. Acabou de descer um helicóptero. Se puder recuperar essa imagem, não sei se a gente tem como recuperar, do momento em que ele desce, em que uma aeronave, um helicóptero desce bem próximo ao hangar onde está Nicolás Maduro, para onde Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, ou ex-ditador, ex-presidente, como você quiser, foi Ex-ditador, colocado agora há pouco por ex-ditador. tropas da Polícia Federal Americana. Aí o momento da aproximação desse helicóptero, Altair Moraes. Exatamente, o momento do helicóptero descendo ali. Ahora tienen que llevarle la bolsa del CLA. E realmente, Dionísio, a gente agora fica curioso para saber se ele vai sair de helicóptero ou vai sair em comboio em algum carro, né? Pelo que a gente entende, Dionísio, sair de helicóptero é muito mais seguro até, né? Mas é claro, eles vão entender. Se ficar muito longe a prisão aí, acredito que pode ser que vá de helicóptero sim. Esse helicóptero desceu agora e a gente vai agora acompanhar se isso vai acontecer. É a imagem agora do avião taxiando, tá vendo? Aí na pista, no momento esse aí foi o momento da chegada dele. Da aeronave em solo norte-americano. Isso. A nossa correspondente nos Estados Unidos, a Juliana Rios, também está acompanhando toda essa movimentação. Já está ao vivo aqui no Cidade Alerta e tem mais detalhes pra gente. Juliana, minha amiga, Nicolás Maduro em solo americano oficialmente. É com você. Boa tarde para você, Dionísio. Boa tarde a todos. Olha, eu tô aqui na frente do Mar-a-Lago, que é o resort de Donald Trump. Eu queria mostrar para vocês essa imagem, porque a gente tem a Guarda Costeira Americana logo ali, fazendo todo esse bloqueio e obviamente, prestando muita atenção em toda a movimentação aqui pela rua. Né? Eu tô com um pouquinho de retorno no meu ouvido, eu vou tirar o meu fone, você qualquer coisa dá um grito e me corta, mas eu quero mostrar para vocês também que essa ponte que chega ali até o resort, ela estava bloqueada até esse momento aqui, então tem muita gente da imprensa aqui desse lado, era o máximo que a gente conseguia chegar perto do resort, e o policiamento com as barreiras aqui, que não estavam deixando ninguém passar ali para perto. Muitas pessoas passam por aqui, os curiosos, querendo chegar o mais perto possível dessa movimentação toda, afinal, um fato histórico. Eu aqui movimentando a minha câmera, as pessoas tirando foto, inclusive, ó, vou até mostrar pra vocês aqui também, ó, atrás de mim. Realmente o cenário é maravilhoso, o dia está muito bonito aqui na Flórida. Amanhã Trump deve retornar pra Casa Branca e as informações que a gente tem até o momento é que ele tá ali. Ele passou o final de ano ali, né? Ele trabalhou dali, ele recebeu aliados, ele fez reuniões também políticas daqui desse local maravilhoso que se chama West Palm Beach, na Flórida. A gente segue também acompanhando aqui toda essa movimentação. Por aqui acho que as coisas já estão começando a ficar mais calmas. Na hora da coletiva de imprensa dele, às 11 horas da manhã, horário local aqui dos Estados Unidos, aqui da Flórida, onde eu estou, esse local era impossível de chegar perto, estava tudo bloqueado, muita gente mesmo, e a gente consegue ver que agora está tudo ficando mais calmo, de acordo com essa movimentação que a Guarda Costeira está passando aqui do lado. Eu acho interessantíssimo esse barco, ele fica de olho em todo mundo que vem para tirar foto, para realmente ver se as pessoas estão com o celular na mão, se é alguma outra coisa. É um momento muito histórico, Dionísio. A Rios acompanhando de perto toda a movimentação na residência oficial de Donald Trump nesse momento, que deve, dentro de instantes, também fazer um pronunciamento acerca da chegada de Nicolás Maduro. Deixa eu só pagar um compromisso comercial, Juliana, volto já com você, que é uma dica para você, tá? Na realidade é uma super dica. Anota aí no celular.
Tá chegando mais um sucesso internacional aqui na tela da Record. Gente, é o local onde ele deve ficar preso aguardando o julgamento. Aí, mais uma vez, o momento em que ele sai da aeronave, colocam um capuz nele logo depois que ele chega ao solo e é transferido para esse hangar. Eu tenho até imagens da movimentação na área externa. O que você vê agora do seu lado direito é a área externa dessa base aérea. E dentro de instantes nós vamos acompanhar a movimentação de saída das viaturas que vão levar o ex-ditador venezuelano até o local onde ele fica detido aguardando julgamento. Enquanto isso, a Grace está me chamando. Eu falei para vocês do desespero de uma família da pequena Esther. Gente, ela é uma bebezinha, tá? Ela estava em casa, numa festa da família. Aliás, estava na casa de um parente durante uma festa de família, quando ela foi atingida por uma bala perdida na barriga. A Esther estava dentro do carrinho quando a família ouviu o barulho e percebeu que a criança ficou agitada, chorando muito. E quando os pais levantaram a Esther, perceberam o que teria acontecido. A Grace Abdu está acompanhando esses detalhes, conversou com a família e está com a gente ao vivo. Grace, é com você. Olá, Dionísio, olá a todos. A nossa equipe está aqui para contar uma história de susto, mas que acabou uma felicidade, a alegria, aqui a comemoração da vida da Esther Vitória, de 11 meses. Ela está aqui no colo do pai, ao lado da mãe e com um ferimento muito grave na barriga. A gente pode mostrar? Não chora, bebê. Ela estava sorrindo há pouco, muito carinhosa. Olha aqui o tamanho do ferimento na barriga que aconteceu por um disparo de arma de fogo. Ela vai ficar um pouquinho com o pai. Jennifer, me ajuda a contar essa história. A mãe emocionada, porque foi na virada do ano, 4 minutos antes, a família veio passar a virada aqui na casa da Márcia e do Zé. Estavam na laje, aqui nesse local, e o carrinho da bebê dormindo. Ela estava aqui, ó, do lado da churrasqueira, quando de repente veio o estrondo. Parecia um fogo de artifício. Parecia um estalo mesmo. Parecia que tinha batido no plástico. A gente até pensou que tinha alguma coisa batido no carrinho dela, de bebê. E aí, vocês no primeiro momento, não deu para perceber que bateu aqui, ó, a arma, a bala, bateu aqui antes, até queimou um pouquinho aqui o alumínio, o aço do carrinho de churrasco. Eles tinham acabado de fazer o churrasco, sentados para comer, quando de repente esse disparo veio na direção da barriguinha da bebê, da Esther Vitória. Quando ela começou a chorar muito, ela estava dormindo, acordou assustada. Ela estava dormindo, a mesa estava aqui, a gente sentado, e o carrinho ao lado. Essa mesa, inclusive. E foi um choro desesperador. Foi um grito, assim, parecia o grito da morte mesmo. E ela, sem ar, ficou sem ar, aquele desespero, a gente não entendeu o que havia acontecido. Sangrou? Não sangrou, mas a gente viu que havia um machucado. Tava queimado já, logo na hora eu vi a fotinha. Na hora. E a gente correu e fomos para a UPA. Na verdade, na hora que gritou, né, o choro dela, as crianças vieram olhar se havia um bicho, né, que tinha picado ela. E aí, quando mexeu, a Márcia viu que tinha caído alguma coisa no chão. Vem aqui, Márcia. Foi a Márcia que encontrou uma cápsula deflagrada. E na hora vocês nem pensaram, não fizeram um registro, vídeo, foto. Não tinha como, Grace. A gente apavorada, a gente ficando assustada, a neném quase desfalecendo. Não tinha como você ficar tirando foto. Sim. A única coisa que a gente pensou, levar a UPA na emergência. Mostrar o que foi. Sim. Projétil, né? E aí isso ficou então com a polícia militar, que atendeu a ocorrência, levou para a delegacia. Não sangrou na hora. E esse era o problema, o risco de ter uma hemorragia interna. Isso, era uma hemorragia interna. E ela ficou internada, né? Em observação para ver se não ia dar nenhuma hemorragia. Então vamos encerrar aqui, pai? Com a Esther Vitória, 11 meses, e ela faz aniversário no sábado agora, que ela completa 1 aninho de vida, e a família tá aqui todos para testemunhar esse milagre, Dionísio, a vida da Esther Vitória, que foi salva mesmo pela mão de Deus. Por pouco, nem ela, nem as 10 pessoas que estavam aqui, assim, sofreram algo ainda maior, o risco da morte que ficou iminente aqui nessa virada de ano, na casa da família, onde eles deveriam estar protegidos. Só para encerrar,
Ó, a bala pode ter vindo, o disparo de todo esse espaço, tem prédio, janelas, todas aqui nessa direção da rua. Alguém disparou para o alto, uma bala perdida, que na verdade não foi perdida. Ela encontrou o corpinho dessa bebê e isso precisa ser dito para chamar a atenção de quem possa pensar em praticar algo parecido. Não se atira para cima, é muito perigoso. É isso, Dionísio. Quando eu recebi essa imagem, vocês não têm ideia do meu desespero. Quando a nossa Giovanna Domiciano, toda vez que eu erro o nome dela, ela vai me matar. A nossa Domiciano, a nossa Gi Chaveirinho, ela trouxe pra gente a imagem. Eu fiquei em pânico, gente. Porque de tanto mostrar a bala perdida, a gente sempre pensa o pior. Mas quando eu vi esse sorriso aqui, que a Giovanna me disse, calma, ela acabou de receber orientação médica, ela tá bem. Eu fiz, ufa, graças a Deus. E a gente falava do quão encantadora é essa criança, né? É uma criança linda, maravilhosa, né? Apenas 11 meses de idade, não tem nem um ano. É claro que a gente ficou muito preocupado com ela, graças a Deus, que ela ficou bem, saiu, tá bem. Mas infelizmente é o que a gente tem visto aqui no Brasil, balas, como a própria Grace falou, não é bala perdida, bala que encontra alguém e infelizmente acontece isso. Gente, deixa eu dar mais um recado para vocês, porque tá chegando mais um sucesso internacional aqui na tela da Record. Faltam 2 dias para a estreia de Chamas do Destino. E nela você vai conhecer a história de Skinder, um homem carismático, esse sujeito aqui, respeitado em público, mas que na vida privada mostra a verdadeira face manipuladora e agressiva. Então anota aí, Chamas do Destino, segunda às 10h30 da noite, dia 5 de janeiro. Posso dizer, vou repetir, vou dar um spoiler, viu o primeiro capítulo, gente, tá maravilhoso. Fortíssimo, eu acabei de ver. Eita. Acabei de ver. Não podemos falar porque não deixa, então vamos lá. Vamos embora. Segunda-feira. Onde vai ser, Dionísio? Aqui na Record, 10h30 da noite, Chamas do Destino. Agora deixa eu voltar lá para a porta da base aérea de Stuart. Stuart Air National Base Guard, que é a base aérea de Stuart, ali próximo a Nova York, que é o local. O bloqueio sendo feito já, né, Dionísio? Todo o bloqueio já foi montado ali em frente, a imprensa Por isso a demora, né? Por isso a demora para ele descer, porque está fazendo bloqueio nas avenidas, nas ruas, até para onde vai passar, né? E eles estão colocando esses bloqueios todos para evitar algum ataque. Alguns sites americanos atribuem aí a quantidade de 12, mais de uma dúzia na realidade, de agentes federais que fizeram ali o momento da descida de Nicolás Maduro, quando ele sai dali do avião e é levado até esse hangar que fica bem em frente, que é o local onde ele deve ser colocado em uma viatura. Do lado direito aqui da imagem, tenta encher para mim, para quem está em casa ver, ali as luzes das viaturas que fazem a contenção na área externa aí dessa base aérea, que é toda parte do esquema. Lembra quando eu falei para vocês que tínhamos equipes do lado de fora acompanhando? Foram essas equipes que registraram aí a chegada das viaturas que devem fazer esse translado até a unidade, o centro de detenção metropolitano, que é possivelmente o local onde Nicolás Maduro vai aguardar aí o julgamento que deve ser feito pela Corte de Manhattan a partir da próxima semana. A possibilidade é que esse julgamento já comece na segunda-feira, ali por volta, em horário de Brasília, algo entre 10 da manhã até o início da tarde. Você já vê viaturas oficiais se deslocando aí em frente à base aérea e dentro de instante nós vamos acompanhar toda essa movimentação. Altair Moraes, eu quero te agradecer mais uma vez, meu amigo. Primeiro por ser meu amigo, segundo por trazer ao nosso público todos os detalhes dessa cobertura histórica. A prisão de Nicolás Maduro, primeira intervenção militar na história das relações internacionais dos Estados Unidos com a América Latina, teria acontecido na madrugada de hoje. Você já viu o posicionamento também da polícia norte-americana, a polícia de Nova York, em frente aí à base aérea para acompanhar e garantir a segurança desse deslocamento. Apareceu o nome, explodiu o nome da galera que faz o nosso Cidade Alerta.